Olá, boa noite. O som tá bom? Será que ela enviou mesmo? Boa noite. Olá, pessoal chegando. Tá todo mundo escutando bem? Ai, que bom. Ótimo. Excelente. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Ai, que bom, porque esse horário às vezes é complicado. Olá, oi tia Maria Amélia, que saudades, quantas pessoas aqui conhecidas. São de Indaiatuba, quem mais? Vão colocando da onde vocês são, para eu ir sabendo. Vamos tentar fazer bem interativo hoje. Piu Piu entrando, que delícia. Itatiba, sejam bem-vindas. Colégio Nova Geração, São Paulo. São Paulo. Muita gente já deve conhecer lá do CIESP, né? São João da Boa Vista. Paula Stefanini, bem-vinda. Albric, São Paulo. Conheço muita gente de lá também. Oi, Edna, Campinas, Escola Ápice, nossa, quanta gente. Botucatu, Colégio Madre Cecília, Campinas, São Paulo. Vitória, que gostoso. Ó, pessoal, já dando um aviso que eu vou fazer um sorteio depois no meu Instagram. Então, quem ainda não me segue, coloca lá, Paula Furtado PF. Eu vou sortear um livro de uma história que eu vou comentar hoje, uma história minha. General Salgado, São Paulo, que delícia. Então, esse livro chama Caraminholas na Cachola. Foi um livro que eu fiz para Girassol Brasil e para Maurício de Souza. E ele fala muito sobre um dos temas que eu vou falar hoje, que é a ansiedade. Então, não esqueçam de me seguir lá, que eu vou colocar um post só falando dessa live. E aí vocês vão concorrer a esse livro. Ilha Solteira, São Paulo. Acho que agora já dá pra gente ir começando, né? São José do Rio Preto. Colégio Azevedo Marques, gostoso. Muito bom. Tá bem diversificado. Recife, que delícia. Bom,
Então vou começar me apresentando enquanto o pessoal vai chegando. Para quem não me conhece ainda, olha, BH, Minas Gerais também está chegando. Bom, vocês já receberam o convite, eu sou Paula Furtado, eu sou psicopedagoga, arteterapeuta e eu sou escritora infantil. Mas o que eu gosto muito de falar, principalmente quando é grupo de professores, né, na grande maioria, é que eu atuei muito tempo em sala de aula. Então eu fiquei 17 anos trabalhando com educação infantil, ensino fundamental. Oi, Cássia, ó quanta gente chegando aí. E eu já utilizava as histórias na minha sala de aula, mas eu acho que eu não tinha consciência, apesar que eu gostava muito de usar e já criava histórias naquela época, eu ainda não tinha a consciência do poder das histórias que elas exercem como fundo terapêutico. Foi só depois de um tempo que eu fui fazer uma pós-graduação de contação de histórias, que falava sobre a simbologia das histórias na visão junguiana, que eu percebi o que as histórias faziam comigo. Então eu saía daquela pós-graduação mais animada, mais tranquila. Eu percebi assim na prática que eu saía mais criativa, que as coisas aconteciam assim de uma maneira mais tranquila. E por que que isso acontecia? Então é isso que hoje eu quero trazer como mensagem para todas. É porque sempre que a gente escuta uma história, aquele era uma vez, a gente entra num caminho de possibilidades da jornada do herói. Então eu sempre vou me identificar com o herói, que é aquele que sofre transformação na história. Então esse herói sempre vai ter uma dificuldade para enfrentar, que eu vou fazer analogia com os meus próprios problemas, mas sempre a história vai apontar possibilidades de saída para os conflitos. Então eles vão mandar uma mensagem para o nosso inconsciente que o nosso grande problema também tem solução. Então isso é o fantástico das histórias, é aquela sensação que o meu grande problema também tem solução. Só que o principal que eu quero mandar de mensagem é que qualquer história funciona como fundo terapêutico. Então sempre vai ter um problema, vai ter um herói e vai ter um final feliz, né? Por isso que os contos são tão vivos até hoje, porque eles mandam essa mensagem. Só que eu percebi em consultório, em sala de aula, que às vezes tinham alguns temas que tinham uma demanda. Então eu fui criando histórias em cima do que aparecia em consultório. Então, sei lá, aparecia um caso de separação dos pais. Aí eu escrevia uma história onde a temática era a separação dos pais, que falava que apesar de tudo ia ficar tudo bem. Ou os ciúmes do irmão mais novo, nasceu um irmão, então começava todo aquele conflito de irmão. Aí eu criava uma história com esse tema. E assim, eu fui percebendo que apesar de todas as histórias terem um efeito maravilhoso, terapêutico, existem umas histórias que são mais rápidas, porque eu vou fazer uma analogia mais rápida com o meu problema. Se eu chego e tô lá na classe, né? Então, às vezes o problema da gente e o problema da criança são reais. Às vezes a gente pode pensar, não é um problema tão sério, mas para ele é sério. A alfabetização, às vezes, é um monstro, uma bruxa do tamanho daquele vilão da história. Então, o que eu fui percebendo é que quando eu utilizava a história certa para aquele tipo de problema, ele resolvia, a solução era muito mais rápida, né? Então ele conseguia mais rápido entrar em contato com aquela calmaria, com aquele sentimento de que o problema dele também teria solução. Já que eu falei dessa coisa da alfabetização, é fundamental, já que tem muitos professores, não sei se tem muitos aqui da educação infantil,
mas os contos de fadas são fundamentais nessa fase de alfabetização. A gente não vai perder o tempo que eu ia ter para o pedagógico, de jeito nenhum. Eu vou acalmar e vou preparar essa criança para aprender bem. Se as pessoas, se a criança e seu adulto não estiver bem emocionalmente, a aprendizagem não acontece. A aprendizagem está muito ligada ao emocional. Então, o meu recado aqui é muita história na sala de aula. Em educação infantil, eu sei que isso acontece muito, né? Os professores têm essa ligação aí com essa parte emocional, desenvolver linguagem oral. Mas o que eu percebo muito é que no ensino fundamental, a história termina ficando em segundo plano. Ela aparece mais como uma parte de pedagógica, de interpretação de texto, e isso não podia acontecer. Porque é aqui que a gente garante o emocional da criança. Qualquer problema que ela tiver, a gente dá aquela garantia dela conseguir aprender. Ó, sou professora de educação infantil. Muito bem, as histórias têm que estar muito presentes. O que eu pensei da gente propor aqui é fazer uma atividade, uma história para sentir aquilo que eu falei que eu senti quando eu fui fazer a minha pós-graduação. Sentir essa coisa de começar a me identificar com a história. E aí, como a gente está vivendo um período de pandemia, de que a ansiedade, assim, tá rolando solta, né? Porque as pessoas andam muito ansiosas, às vezes não é uma ansiedade minha, não é um medo meu, mas é o inconsciente coletivo, né? Tá todo mundo com medo, então termina às vezes a gente sentindo uma sensação, uma angústia que não é nossa, é do outro. E é aí que as histórias entram como uma ferramenta muito poderosa. E para começar, gosto muito dos clássicos. Os clássicos são fantásticos, eles não estão aqui à toa, eles não estão até hoje sendo tão utilizados por nada. É porque eles ainda funcionam, eles são atemporais. Eles foram sendo modificados, mas as histórias ainda terminam colocando muito a temática do cotidiano, né? Então, é inveja, é superação, é ciúmes, é ansiedade, é medo. Então, tudo isso aparece muito nos clássicos. Então, a gente vai percebendo que a gente vai sendo trabalhado e por que às vezes eu cismo com determinada história. Vocês podem perceber como professores, me digam aí se eu estou errada, mas às vezes a gente conta a história que a gente precisa ouvir, né? Quando a gente se percebe, muitas vezes, por que eu estou tanto com essa história, né? É porque aquela história, além de trabalhar os meus alunos, trabalhar o meu filho, também está me trabalhando. E isso é o incrível das histórias. Eu estou contando e é uma via de mão dupla. O Era Uma Vez serve para o meu paciente, para o meu aluno e serve para mim também. Várias vezes eu percebo isso em consultório. Quantas e quantas vezes aquela mensagem ou aquela história repetitiva era para mim. Para contar para vocês o clássico dos clássicos, se a gente for pensar em história e função terapêutica, eu gosto de falar um pouquinho da Sherazade, das Mil e Uma Noites. Então, só para vocês entenderem a analogia do que é uma história como ferramenta terapêutica. A Sherazade, nas Mil e Uma Noites, para quem não conhece a história, ela sempre foi apaixonada pelo sultão, desde criança, mas ele tinha se casado e ele foi traído pela mulher, ele pegou a mulher com o irmão. E ele mata a mulher. E logo depois dessa mulher que traiu, ele ficou todo traumatizado, ele matava todas as mulheres que ele se casava. Até que ele se casou com a Sherazade. E a Sherazade, ela com a esperteza dela, o que ela fez na noite de núpcias? Ela começou a contar histórias. E ela começou a envolvê-lo de tal maneira com a história
que ele não conseguia parar de ouvir as histórias. Então, amanhecia o dia e ele ainda estava contando história e aí ficava para outro dia. E assim foram durante 1001 noites. Se a gente for pensar, 1001 noites dá mais ou menos uns 3 anos e pouco, que é um tempo de uma terapia tradicional, de um tratamento. Então, ela com as histórias, com a dinâmica das histórias, ela fez ele enfrentando os monstros, os vilões, e ele foi se curando até que na 1001ª noite ele se curou e aí ele não teve mais aquele ímpeto de matá-la, ele já estava curado com as histórias. Então, essa analogia da Sherazade é perfeita para a gente entender o que as histórias proporcionam na gente. E aí, voltando para a atividade que eu escolhi hoje, como o tema está muito em cima da ansiedade, eu pensei em contar uma história para vocês e depois vocês vão a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história e eu vou falar uma atividade, uma liçãozinha de casa para vocês fazerem com ela, tá bom? É uma história que fala de ansiedade e ela fala da importância da gente monitorar os nossos pensamentos. O nome dessa história chama A Árvore dos Desejos e ela é do livro Novas Histórias Antigas, da Rosane Pamplona, e ela começa assim. Era uma vez um homem que ele achava que ele era muito injustiçado pela vida. Ele achava que nada dava certo, que ele não tinha o emprego dos sonhos, que ele não ganhava dinheiro suficiente, que ele não tinha amigos, não tinha uma pessoa que ele chamasse de amor. E aí ele vivia reclamando. Ele falava que o destino tinha sido muito cruel com ele. E aí ele ficava reclamando, até que um dia ele falou que ele desistia, ele não queria mais viver. Pegou uma corda e foi procurar uma árvore nos arredores da cidade, disposto a se enforcar. Porém, quando ele jogou a corda num dos galhos, vindo não se sabe de onde, apareceu do lado dele um velho, muito velho, com barbas longas e transparentes, e um olhar bem bondoso. Ele olhou para ele e falou: "Você acha que você tem motivo para isso, meu filho?" E aí ele começou toda aquela ladainha de novo. "Eu acho, nada dá certo, o destino foi muito cruel comigo." Pois aí o velho falou: "Pois eu vim aqui para te dar uma nova chance e eu vou te contar um segredo. Eu sou o velho destino e eu não gosto que me chame de injusto. Então eu vim aqui para te dar uma nova chance. Você aceita?" Ele falou: "O que é?" Ele falou: "Olha, quando eu desaparecer, um vento suave vai bater no seu rosto. Se você seguir esse vento durante 7 dias, você vai encontrar uma árvore parecida com essa, mas muito mais alta e muito mais frondosa. Saiba que é a árvore dos desejos. Tudo que você pedir em voz alta embaixo dela vai acontecer. Ou sequer imaginar. Você aceita?" Ele falou: "Claro, não tenho nada a perder." Quando ele falou isso, a estranha criatura desapareceu. E no lugar dela, o vento. E aí, ele achou aquilo tão estranho que ele resolveu seguir as instruções do destino. E seguiu perseverante o vento durante 7 dias. E no final do 7º dia, ó maravilha, lá estava a árvore descrita pelo velho destino. E aí ele começou a pedir: "Eu quero comida e bebida à vontade." E como ele desejou, seu desejo foi atendido. Mesas repletas de doces, salgados, tortas, todos os tipos de bebidas e iguarias. E ele foi experimentando tudo, dando gritos de alegria. Quando ele terminou, ele pediu uma cama macia com almofadas de pena, porque ele estava muito cansado. E como ele desejou, seu desejo foi atendido. No dia seguinte, quando ele acordou, mal estava acreditando na sorte, começou a pedir tudo que lhe vinha à mente. Pediu uma casa maravilhosa, parecendo uma mansão, móveis luxuosos, cofres cheios de dinheiro,
joias, tudo que lhe vinha à mente. E no final ele ainda pediu uma linda e carinhosa mulher. E como ele desejou, seu desejo foi atendido. E assim ele viveu feliz durante vários dias, bastando imaginar que a coisa acontecia. Até que um dia ele acordou, olhou para o lado e a mulher não estava. Ela tinha ido preparar o café da manhã, como costumava fazer todas as manhãs. E aí ele começou a cismar. Nossa, que história estranha aconteceu comigo. Quem diria que até um pouco tempo atrás eu era um miserável? Nossa, aquele velho era tão estranho, mas parecia um feiticeiro maligno. Acho que fui um tolo acreditando nele. Nesse momento, a mulher apareceu com a bandeja do café da manhã toda linda e ele olhou para a mulher e falou: só faltava essa mulher ser um monstro e me devorar. E como ele desejou, seu desejo foi atendido. E aí, pessoal? O que essa história mexeu com vocês? Vamos conversar um pouquinho. Por que eu contei essa história agora nessa fase de pandemia? Alguém? Nós somos bombardeados de noite com notícias ruins, com noticiários. Não é que eu fale que a gente tem que ficar totalmente fora de órbita, né? Insatisfação, não estar plena, exatamente. O poder do pensamento, como devemos desejar coisas boas, exatamente. Essa coisa do pensamento positivo, quando a gente descobre que não é a coisa zen só, né? Que é muito mais, a gente segue aquilo que a gente escreve. Nos mostra que tudo depende de como olhamos, não podemos ter pensamentos negativos. Se nós pensarmos o pior, ele virá. Devemos ser gratos, nossos desejos e pensamentos têm força, que nós atraímos o que pensamos, tirar o lado positivo de tudo. Acredito que essa história reflete o momento vivido, poder, desejo e perdas. Os nossos sentimentos nos movem, exatamente, influencia muito o pensamento. Quem tudo quer sem agradecer nada tem, pense coisas boas ainda mais nessa época. Exatamente, gente. É isso. Olha o quanto uma história, as palavras são as ações do nosso pensamento. Aprender com o momento. O quanto uma história simples, mas que diz muito. O que eu estou pensando? O que eu estou querendo, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, para os meus alunos, que assim, a gente é o que a gente pensa. O nosso cérebro, ele não distingue o que é real e o que é imaginário. Então, a prova disso é o nosso sonho. Quando a gente tem um pesadelo, o nosso coração dispara, a gente fica com medo, a gente acorda às vezes chorando, tremendo. Então, tem um monte de reações no nosso corpo que vai fazendo a gente realmente sentir e ver que aquilo é verdade. Quando a gente pensa que a gente está em perigo, o nosso corpo reage com perigo. A ansiedade transforma em monstro algo que para o outro pode ser maravilhoso. Exatamente. Então tem gente, eu sempre fico com meus pacientes, eu estou atendendo online atualmente, e eu falo, vamos ver o que tem de bom nessa pandemia. E o que já teve de coisas boas, de gente que, assim, tem gente que está mais ansioso, que pega a ansiedade do coletivo, e tem gente que está mais tranquilo, que percebeu, sabe, que as coisas não precisam correr, porque a gente já vive uma vida ansiosa, né? Então, o tempo inteiro a gente está correndo, é aquela ansiedade, mal respira, então está sempre mandando, vamos. Então, a respiração, assim, quase não acontece. E agora a gente está se vendo no momento de refletir, de tudo novo. É lógico que cria um pouco de ansiedade, porque a gente não consegue planejar. A ansiedade nos mobiliza, exatamente. Ela pode nos mobilizar de uma maneira negativa, ela só não pode deixar paralisar.
A gente não pode ficar naquela coisa, eu não sei o que vai acontecer, então não faço nada, né? Ansiedade é o mal do século, exatamente. E de repente o mundo nos dá a oportunidade de parar, né? Então, quanta sabedoria nas histórias, nas coisas de mostrar que a gente tem que dar uma parada e rever, né? Que caminho que eu vou tomar? Os clássicos aí, teve uma pessoa que colocou que muita gente fala que está enjoado dos clássicos. Não dá, gente, para enjoar de uma coisa que é imortal, né? Porque ele é muito atual. Se a gente for pegar, é o tempo inteiro. Pega a Cinderela com toda aquela inveja ou com toda a resiliência que ela tem que ter, porque tem que ter resiliência hoje em dia. O que é resiliência? Capacidade de se adaptar. Quem não tem isso, como é que vai se adaptar nessa pandemia toda? É impossível, né? Ainda não vi nada de bom nessa pandemia. Como mantenedora de um colégio, estou dependente de 3 calmantes para dormir. É muito complicado, gente. Não vou dizer que é tudo lindo, tudo flores, mas a gente tem que começar a enxergar algumas possibilidades, senão, às vezes, o nosso inconsciente está te mandando um monte de recados, um monte de sinais, e a gente não está enxergando, né? E aí as histórias vão ajudar nisso, da gente começar a ver, vai ter luz no fim do túnel, a gente pode enxergar. O que eu não posso é ficar pedindo medo ou vivendo na ansiedade, que a resposta vai ser essa. Mas tomara que esses calmantes diminuam, Marisa, que a gente vai trocar isso por história, quem sabe? Temos que travar as áreas da ansiedade no cérebro. Amo os clássicos, muito bem, Cleide. Eles são fantásticos. Eu estou fazendo lives toda semana sobre os clássicos. Quem quiser acompanhar, todo sábado às 5 horas, eu estou elegendo 2 histórias para falar exatamente sobre a mensagem de cada um, que eles são de uma riqueza absurda. É muito grande o que a gente pode trabalhar e como eles sobrevivem por conta disso. Aprendemos a reinventar e não paralisar. Eu acho que essa é a mensagem das histórias, né? Quando a gente manda o final feliz, não é a gente ser ilusório, mas é perceber que às vezes, mesmo no final feliz, vamos lá, a Branca de Neve tem um final feliz, mas ela sofreu pra caramba, ela já começa a história perdendo a mãe, né? Ela tem que se reestruturar e ressignificar toda a vida dela quando ela vai para o retiro dela na floresta. De repente vamos sair mais forte dessa pandemia. Eu acho que é essa mensagem que a gente tem que trazer bem forte sobre isso. Tem algum clássico para falar de ansiedade? Eu acho que como a ansiedade é assim, ela é o oposto da resiliência, eu falo muito da Cinderela. Mas a Cinderela mais perto dos originais, aquela Cinderela que não tem fada madrinha, que ela vai buscar mesmo naquela parte do intuitivo com a mãe. É tanta pergunta interessante, mas vamos ver. Sou psicóloga e neuropsicolaboradora da CIESP, eu vim aqui reforçar o quão importante é o lúdico em todas as idades. E as histórias têm esse papel importante. Parabéns, obrigada. O meu Insta, gente, que perguntaram é Paula Furtado PF, tá? É o P de Paula e o F de Furtado no final, tá bom? Mas a história para ansiedade, voltando, eu acho que muito é a Cinderela. A Cinderela, ela tem que ter resiliência, e aqui resiliência não vamos olhar como submissão, tá? Ela em momento algum, lá nos originais, ela para. Aliás, foi o tema do meu último live lá no meu Insta, que é falando que ela vai buscar as respostas, parece ser uma coisa mágica, mas não. No original, ela planta a árvore no túmulo da mãe, ela vai lá, faz as orações dela, que seria uma meditação, um momento de solitude, e aí a árvore tem umas pombinhas que mudaram para essa árvore, e a árvore dá a resposta. As pombinhas fazem acontecer.
Mas isso tudo a gente tem que pensar em termos de simbologia. Quem faz acontecer é a gente mesmo. É quando a gente tem esse momento de reflexão e permite o universo nos dar respostas. E aí a gente pode seguir. E a pombinha que realiza, na verdade, é a nossa espiritualidade, é o nosso eu, é o nosso self que está entrando em contato e que está fazendo as coisas acontecerem. Então, quando a gente vai estudar, eu mesma não gostava muito da Cinderela no começo. Eu demorei para entender que ela era uma heroína, né? Que o herói é todo aquele que sofre transformação. E ela tem justamente aquilo que nos falta. Eu digo nós porque eu sirvo a carapuça perfeitamente, porque a Cinderela, eu gosto mais daquelas que agem o tempo inteiro, Mulan, e que vai, e que faz. Só que tem horas que não é só a nossa ação, não basta. A gente tem que parar e tem que esperar. O que adianta a gente sair agindo agora também na pandemia? Não dá, tem horas que tem que parar. Está além das nossas forças. E aí que a gente tem que aprender com a resiliência, né? Com a ansiedade. Eu fiz um livro, esse aqui, ó, que foi muito baseado na ansiedade. Não sei se você já conhece, o Caraminholas na Cachola. Foi um livro que eu fiz para o meu filho. E aí depois, quando o Maurício de Souza e a Girassol Brasil pediram uma coleção sobre sentimentos, um dos temas era ansiedade. E aí eu utilizei esse livro que estava guardado há muito tempo, então sempre guardem os trabalhos de vocês, a gente pode adaptar bastante. E aí eu fiz nesse trabalho, o meu filho chega no bairro do Limoeiro, né, que é o Nando, e ele era um garoto muito ansioso, muito cismado, então ele sempre tinha a sensação de que alguma coisa estava errada. E aí um dia ele ouviu a avó dele falar que ele estava com caraminholas na cachola. E ele não entendeu nada, então ele já começou a cismar, que podia ser uma doença, que podia ser dor de barriga, dor de cabeça, começou a cismar, né? E aí ele resolve perguntar para o pai o que era caraminholas na cachola. E o pai falou que era nada mais que minhocas na cabeça, que ele não precisava se preocupar, mas aí que as coisas pioraram, né? Porque ele, criança no sentido literal, acreditou que ele estava com uma minhoca na cabeça realmente. E aí as confusões vão acontecendo, né? Porque ele vai para a escola, a Mônica acha a cara dele muito estranha, então ele já começa a achar que está piorando. Então, só para também ver como a importância de monitorar os pensamentos. E aí a minhoquinha foi crescendo, aí foram um monte de confusões acontecendo com a turma da Mônica. E aí ela foi ficando muito gorda, porque ele estava só se alimentando com pensamentos negativos. Cada confusão que acontecia, ele ia encucando, que é mais ou menos a gente quando está ansioso. E aí ele começou a colocar outras caraminholas na cabeça. Ai, será que ninguém gosta de mim? Será que eu vou viver isolado? Então, aquelas coisas que sempre aparecem. E aí, sabe aquela sensação de peso que a gente tem quando tá com uma minhoca na cabeça, quando a gente tá ansioso? Até que ele chega para a mãe, ele fala que ele tem uma minhoca na cabeça, que ela chama caraminhola. Ele confundiu tudo, né? Vai fazendo as confusões de criança. E aí a mãe explica a importância que a minhoca na cabeça e caraminhola era a mesma coisa, que significava o pensamento negativo. E aí ele fica preocupado, como que ele vai fazer para a minhoca desaparecer? E ela falou que a minhoca se alimenta de pensamentos negativos. Então, quando eu paro de alimentar, eu consigo me livrar desse pensamento. E aí tudo dá certo, ele manda a minhoquinha dele embora, tá? É esse livro que vai ter sorteio, hein, gente? Então, não esqueça de se inscrever lá no meu Instagram, Paula Furtado PF. Quem quiser também saber, o canal no YouTube é Paula Furtado Psicopedagoga. Eu sempre coloco material novo, histórias novas, então sempre novidades. Então, juntando essas duas histórias, essa história é uma história que eu fiz para crianças, que eu fiz baseado no meu filho, mas
eu contava muito para os meus pacientes, e só que ela saiu na lista da revista Cláudia como os livros para criança que todo adulto devia ler. Então, para a gente ver como todas as histórias, mesmo os contos, os clássicos, as histórias infantis são para todos, o quanto a gente traz de sabedoria e o quanto a gente pode mandar uma mensagem de calma, de tranquilidade quando a gente escuta uma dessas histórias. E aí, o que eu queria que vocês fizessem? A gente vai fazer uma coisa prática, partindo daquela premissa que eu falei, que o cérebro não distingue se é real e se é imaginário. Eu vou pedir para vocês escreverem no papel, pode ser depois que acabar o live, vocês vão escrever todos os pensamentos limitantes. Não vou conseguir, não vai dar certo, isso não é para mim, não sei, não vou conseguir um emprego melhor, tudo que te limita, tudo aquilo que não te bota para frente, que não faz você receber um insight positivo do seu inconsciente, uma mensagem de que tudo vai dar certo. Então vocês escrevam tudo que vocês quiserem lá, então vou colocando as mensagens dos pensamentos limitantes e depois vocês vão destruir, né? Se ele não distingue se é real e se é imaginário, é como se a gente mandasse a mensagem que eles estão indo embora mesmo. Pode queimar, pode picar, pica bem pequenininho, joga, descarga abaixo, joga no lixo, manda embora. É lógico que falando assim parece que é uma coisa mágica, não é mágico. Para a gente mudar um comportamento tem que ser uma coisa diária. Hoje eu criei um novo neurônio de positividade. Amanhã eu crio outro. É que nem a minhoquinha do Nando, né? Da história que eu mostrei. É o dia a dia que eu vou criando novos neurônios até formar uma nova sinapse e ser um novo comportamento instalado. Vai precisar de uns 3 meses aí, de um comportamento contínuo. As pessoas falam assim, hoje eu vou acordar, vou pensar positivo, vai dar tudo certo. Primeira coisa errada, eu já falo, tá vendo? Isso não deu certo. Não adianta, eu continuo alimentando o neurônio errado, né? Vamos pensar nas minhoquinhas como os nossos neurônios, o que a gente está criando e o que a gente quer criar aí. Alguma pergunta, gente? Ficou clara a lição de casa? Vamos ver. Gosto da Chapeuzinho. A Chapeuzinho também é uma história fantástica. Vai ser o tema desse sábado lá no meu Insta. Aliás, tem um aqui também marcado já para o dia 22 de julho. Eu vou fazer um de clássicos aqui no CIESP também. Mas a Chapeuzinho, ela trabalha limites, né? Essa coisa da desobediência, mas ela trabalha muito o poder do feminino, essa coisa de preservação das armadilhas, porque se a Chapeuzinho tivesse com aquele insight assim, isso não tá certo, essa lábia do lobo não tá alguma coisa estranha. Tem uma tese de mestrado que fizeram, que eles compararam a Chapeuzinho Vermelho com o Maníaco do Parque. Vocês lembram desse caso em São Paulo? Era como se fosse a Chapeuzinho Vermelho da contemporaneidade. Era igualzinho a história. Então, um cara que falava que ele era agente de modelos, ele pegou 11 meninas, levava para o parque, né, que seria a floresta. Ele não tinha cara de agente, nem... Nossa, não dava para elas acharem que ele tinha a cara de agente. Ele levava elas para o parque às 7 horas da noite, sem nenhuma equipe de filmagem. Então, o que essas meninas achavam? Elas enxergavam no lobo aquilo que elas queriam enxergar, que era a possibilidade delas de ficarem famosas, né? E que da Chapeuzinho também, ela vislumbrava nele algo que não era a realidade. E se essas meninas aí do Maníaco do Parque, que não foi uma, foram 11 que caíram na lábia dele, tivessem escutado o Chapeuzinho Vermelho na infância,
alguma coisa ia falar, isso não tá correto, tá muito estranho. Eu vou à noite tirar foto para modelo, eu vou sozinha, sem nenhuma equipe. Então, os contos, eles nos preparam também. A época que eles foram feitos, se a gente for pensar na Chapeuzinho Vermelho, era na época que lá atrás, né? Os primeiros contos são datados, os escritos são datados da época da Revolução Francesa. E por que eles sobrevivem até hoje? Porque eles são atemporais, eles não falam em 1730, uma menina. Não, eles deixam num tempo distante, num lugar qualquer. Quando eu deixo atemporal, qualquer um pode se transportar para a história. Eu posso ser aquele personagem, eu posso ser aquele herói. Então aí que é o rico das coisas, o quanto de mensagem está escondida nos contos. E eles não sobrevivem por acaso, eles sobrevivem porque eles continuam passando essas mensagens. Tem mais algumas histórias que vocês queriam saber? Amo caraminholas. Ai, que bom, Piu Piu. Pensando na reflexão sobre o lúdico para todos, vemos o quanto para nós adultos maratonar série acaba sendo lúdico. Exatamente, Line. A gente usa muitas vezes livros, séries, e aí a gente tem que imaginar por que a gente gosta de uma série, por que essa série eu fico maratonando, eu não consigo parar, o que ela está me trazendo, que mensagem que ela está me trazendo, o que ela está trabalhando em mim. Então isso é muito lindo quando a gente descobre, né? Por que de repente vem um livro que eu li há 10 anos atrás, me vem na cabeça uma vontade louca de reler esse livro? É porque inconscientemente a gente sabe o que precisa. No consultório eu vejo muito isso, por isso que também, né, trazendo o link aí da Aline, a gente tem que perceber o que a gente está assistindo agora. Eu tinha um paciente que não estava dormindo, e aí ele falando comigo, não consigo dormir, eu deito. Falei, o que você está fazendo antes de dormir? Ele, eu estou vendo uma série. Qual série? Pandemia. Pelo amor, né? Você não vai, numa época de pandemia, assistir Pandemia e querer dormir bem, né? É lógico que você vai dormir com aquilo. Você não vai procurar coisas pesadas, principalmente antes de dormir. A gente tem que dormir com aquela sensação de bem-estar. Se eu dormir com problema, se eu dormir com zumbi atrás de mim, eu vou dormir com zumbi. É a mesma coisa que eu falo para os pais. Nunca deixem de contar a história. Vocês não podem deixar a história sem final. Se você está contando uma história e a criança dorme, tem que garantir o final feliz. O inconsciente ainda está ligado. Então conta, nem que seja mais rapidinho até o final, e garanta uma boa noite de sono para o seu filho. E professores a mesma coisa, não dá para a gente ficar... pega 5 minutos, eu sei, eu já fui professora, gente. Sobrou 5 minutos, deixa eu pegar um livrinho aqui. Se não for dar para terminar o livro, não comecem. Façam outra atividade, jogo da forca, qualquer outra coisa. Mas não comecem uma história que eu não vou conseguir acabar. A gente tem que garantir esse final feliz. E quando a gente começa a analisar, a gente tem altas descobertas. É muito bacana quando a gente fala por que eu cismei com esse filme. Por que eu cismei com determinado personagem? Por que eu cismei com esse livro? Então traz muita, muita informação. Vamos ver aqui o que mais que tem aqui. As dificuldades nos fazem pensar e buscar as respostas certas. Ou seja, tudo tem o seu tempo certo. Exatamente. E eu vou falar, a gente às vezes parece meio poliana quando fala de ver lado bom da pandemia, mas eu tive casos assim que eu tô muito feliz em consultório, de casais separados que não conseguiam se falar e agora conseguiram voltar a um bom relacionamento, muita coisa bacana. Pessoas muito ansiosas que não tinham tempo para nada, de se reestruturando com a família, se reencontrando com os filhos. É lógico que na parte de trabalho tudo fica mais pesado. Então, vamos ver, no meu consultório caiu 1/3.
fui gravar curso, fui fazer live que eu queria, eu fui me reinventar, eu fui fazer um monte de coisa que eu queria fazer e que nunca tinha tempo e que agora eu consigo. Agora eu até brinco que quem falar que tá com tédio na pandemia eu quero matar, porque eu já tô estressada, já tô cansada aqui de tanta coisa que eu inventei. A gente tem que se reinventar. E isso, às vezes as histórias trazem esses insights sem a gente perceber. Você lê uma história, lê um livro, de repente você está tendo ideias. As histórias alimentam horrores, assim. Eu vejo que eu conto uma história lá no consultório, daqui a pouco já me dá um insight para escrever uma nova história. E assim vai indo. Os casos que a gente atende, os alunos que vocês recebem, tudo isso é um material assim de uma riqueza. Eu digo para todo mundo que assim, que as pessoas ficam espantadas às vezes. Eu tô com 90 livros publicados, tô com 15 jogos pedagógicos. E da onde veio toda essa vivência, gente? Sala de aula. Quem já teve uma sala de aula tem um jogo de cintura, uma criatividade. A gente tem que estar o tempo inteiro inovando. São muitas crianças, são muitos perfis diferentes, são muitos problemas diferentes, são muitas dificuldades diferentes, são muitos desejos diferentes. Então, a gente tem que se adaptar a todas essas pessoas e fazer a diferença na vida de tantas crianças, de tantos adolescentes, adultos, né? Porque aqui deve ter professor de todos, né? Em consultório eu tenho todas as idades. Gente, com o Insta dela, Paula Furtado PF. Eu vou colocar depois, eu vou salvar aqui, eu vou colocar lá para vocês, tá bom? Sempre ouvi histórias, muito bom. Minhoca na cabeça quando criança. Fixa o endereço, boa. Vamos lá. Mais alguma? Vocês querem alguma história específica que eu fale, gente? Peraí. Ixi, fiz besteira. Não ficou fixo, né? Não consegui. Bom, é o que tá com Ciesp, é o meu endereço. Combinado? Ai, obrigada, Carol. Ó, a Carolina também já colocou o Insta. Um pouco da história da Branca de Neve, posso sim. Ah, a Rapunzel também é fantástica. É muita riqueza, eu vou dar um pouquinho de cada uma, tá? A Branca de Neve, essa jornada dela, basicamente a história fala sobre a vaidade. Tudo gira em torno da vaidade, do excesso de vaidade. E aí ela vivia um paraíso lá na casa dela, até que a mãe morre, vem a madrasta, começa a maltratá-la e ela tem que fugir para a floresta. Quando ela faz esse caminho para a floresta, no original tem uma tempestade enorme que já começa a purificação. Quando ela vai sozinha lá para a floresta, ela vai para se purificar daquele mundo profano, cheio de inveja, de vaidade. E aí ela vai ser ela mesma. Quando ela começa a limpar a casa, varrer, arrumar, não é a submissão que ela vai lá ser empregada dos 7 anões. Não tem nada disso, gente. É como se metaforicamente ela estivesse separando o bom do ruim, o mal do... Sabe? Ela tá organizando aquele interno. Toda vez que eu vou para a floresta é como se fosse um inconsciente. Eu vou enfrentar meus medos, meus desejos, meus anseios. E aí ela vai lá e ela volta fortalecida, né? Lógico que tem o desejo, a maçã é o desejo, ela vai lá, ela experimenta, né? Então, é bem nessa fase que ela tá indo de menina para mulher. Então, essa coisa do vermelho é a sedução, então ela é seduzida, ela engasga, né? Não dá certo daquela coisa e depois ela tem o desengasgo que... nos originais mesmo é terrível, porque
o príncipe, ela se desengasga da maçã com o príncipe tendo relações com ela dormindo, que é um absurdo, né? Não é à toa que os clássicos vão sendo modificados. E tem uma segunda versão que ele tá levando o caixão, que ele fica apaixonado, e ele bate numa pedra, e aí com solavanco ela desengasga também. Mas em nenhum momento ela engole a maçã, por isso que ela consegue, ela tá experimentando ainda o diferente. A Rapunzel também é fantástico. Amo histórias, conto histórias para meus alunos e filhos. Ai, que bom, Ediliane. Isso é fantástico. Vocês estão garantindo que eles possam aprender. Toda vez que eu conto história, eu estou garantindo aquele emocional, fique tranquilo para que eu possa ensinar eles a aprenderem com facilidade. A Rapunzel, ela está muito ligada com a adolescência, ela é muito bacana para vocês usarem em reunião de pais. Porque, sabe aquele momento que ela está na torre e que todo adolescente tem que se sentir assim? Tem que se sentir um pouco, ai, todo mundo vai, menos eu. Ai, todo mundo pode, menos eu. É aquele momento que o adolescente se sente preso na torre, né? E que tem que se sentir assim, porque o adolescente, para crescer, ele tem que quebrar limites. E se ele não tem um limite para quebrar em casa, ele vai quebrar no sexo ou nas drogas. Não tem por onde. Ele tem, inconscientemente, eu vou crescer, eu tenho que quebrar limite. Então, ele tem que sentir que está quebrando um pouco dos limites a cada dia. E eu uso muito em reunião de pais, ou quando eu dou palestra para pais, para falar que o que faltou ali... Não adianta só eu prender o filho na torre, ou eu falar que você não vai e pronto. Faltou o diálogo, né? Se ela tivesse tido um diálogo com a filha, porque nos originais da Rapunzel, ela engravida. Mesmo trancada na torre, o príncipe foi lá e engravidou a Rapunzel. E quantas vezes o perigo está dentro de casa, na internet, né? Hoje continua sendo atual. A filha pode estar trancada o dia inteiro no quarto e pode estar numa roubada enorme, né? Se a gente não estiver vigiando o que ela está fazendo na internet, se ela está naqueles grupos terríveis, naquelas coisas que inventam, né? Baleia azul, não sei mais o que, ou se está sendo aliciada por alguém na internet. Então, não adianta trancar na torre. Então, essa história é fantástica para desenvolver um bate-papo gostoso com os pais, porque quando a gente joga e pergunta por que não deu certo, né? Ela trancou na torre, ela julgou que a filha estava lá, protegida. Mas não adianta eu trancar sem diálogo, e não adianta diálogo sem trancar um pouquinho. Porque ele tem que sentir que ele está quebrando limites. Bela e a Fera também é outra história de resiliência, muito bacana para contar agora, nessa época de pandemia, de ansiedade, porque ela também teve que se adaptar, e com sabedoria, né? Então ela foi se adaptando às situações, ela foi transformando a situação. Então ela foi aproveitando o máximo. Ela estava trancada lá, mas ela foi ler, ela tinha uma biblioteca dos sonhos, ela foi conversar, ela fez novos amigos. Então ela soube ter essa parte da resiliência e da capacidade de adaptação. A Bela Adormecida, gente, essa usem muito com os pais, é fantástica também. Porque é outra que faltou diálogo. Porque o que aconteceria? Vamos lá pensar, eu sempre jogo isso para os pais, eu falo assim, escuta, o que poderia ter impedido que toda aquela confusão acontecesse? Se uma bruxa vai lá no batizado do teu filho, joga uma praga lá, uma maldição, e fala que aos 16 anos ela vai picar o dedinho na roca e vai dormir por 100 anos ou vai morrer, não importa. Olha a analogia com as drogas, gente, isso é fantástico. Não adianta, o rei, ele era tão prepotente, tão arrogante, tão senhor dele mesmo, que ele mandou sumir com todas as rocas do reino. Isso não garante, ele tem todo o poder, mas ele não garante, o perigo pode estar na casa dele de novo.
Olha só, a Roca estava lá, ela foi lá, né, picou o dedo, adormeceu. As drogas é o adormecimento, né? Então eles se sentem adormecidos, eles se sentem bem. A droga faz ter essa sensação boa, senão ninguém se drogava, né? Então o que seria o melhor? Ele ter conversado com a filha. Olha, filhinha, aos 16 anos, ó, é a época que começa a experimentar as coisas. Você pode ir lá, vai ter mostra a Roca, ó, tá vendo esse daí? Você vai furar o dedinho, vai desmaiar, mas não. A prepotência das pessoas de acharem que vão estar sempre no controle. E a gente não vai estar sempre no controle. Professora, tive a felicidade de conhecê-lo em uma jornada pedagógica da secretária. Ah, foi muito boa essa jornada, que bom. Eu gostei bastante. Professoras super interessadas, fiquei super feliz naquele encontro. Então, a Bela Adormecida, a gente tem que colocar esses dois pontos aí, bem importantes, que é a parte da droga e do diálogo. Paulo, e as crianças afastadas dos amigos durante a pandemia? O que você orienta aos professores? Ah, é fantástico, isso está dando bem essa sensação mesmo de solidão. Então, os clássicos são perfeitos, gente. Eu estou contando os clássicos para todos os meus pacientes, que eles sentem, quando eu pergunto o que eles mais sentem falta, são dos amigos mesmo. Trabalhar muita atividade, assim, essa coisa do patinho feio, né, de como eu me sinto, eu tô me sentindo rejeitado do lado, e não é uma rejeição, porque todo mundo tá no mesmo barco, mas cada um olha a maneira como tá se sentindo. Eu tenho um paciente que tá falando que tá adorando porque tá junto com a mãe, que a mãe trabalhava muito, então tem os outros lados que a gente pode colocar. A gente pode colocar, eu sempre que eu faço uma sessão, eu conto uma história, eu sempre coloco o que você mais gostou, o que mais te incomodou, porque sempre ele vai fazer analogia com a vida dele. Então, se ele falar, eu me incomodou aquela hora que ele estava sozinho, pode ter certeza que ele está falando dele. E às vezes ele não precisa falar dele para o trabalho ser feito. A coisa acontece mesmo... mesmo que ele não saiba que está sendo trabalhado. Outro dia eu dei uma alta para uma criança e ele falou assim para mim, nossa, você curou o meu medo e eu nem sei como, porque eu não falava do meu medo. Mas ele não percebia que eu contava história de medo, que ele desenhava o que tinha medo, que ele transformava o medo. Então tudo isso, toda essa simbologia vai trabalhando de uma maneira muito rica. Gente, aqui vai acabar o nosso tempo, que eu entrei uns minutinhos antes. Vou convidar todas vocês para sábado, tem um live no meu Instagram. No domingo também eu vou estar com a Regina Drummond, com a escritora também. A gente vai falar também sobre as histórias, o poder das histórias. E sábado eu vou falar da Chapeuzinho e do Patinho Feio. E aí eu adorei as perguntas, muito bom estar aqui com vocês. Dia 22 de julho eu vou de novo aqui no CIESP, eu vou falar dos contos, vai ser a Cinderela e a Branca de Neve, pelo que eu vi, mas a gente pode também falar de outras, mas eu vou abordando algumas. Beijos para todas, uma pena que os comentários não ficam gravados, que eu queria ler de cada uma. Se ficou alguma dúvida, que Jesus já contava história, exatamente, ele ensinava por parábolas. Você vê, a simbologia é igual. Se a gente for começar a analisar, a sabedoria vem daí mesmo, né? O quanto a gente aprende. Precisamos ajudar as famílias e trazer a tranquilidade para seus filhos. Exatamente. Outra coisa que eu tô falando muito, cuidem-se, né? Porque assim, como pais e como professores, se a gente tá bem, se a gente não estiver bem, eles também não ficarão, porque a ligação é direta. Olha aí, cada pergunta boa, gosta muito do Good Doctor, acho que é porque gosta da ideia de que todos poderiam ser dotados de algo especial e todos têm o seu dom especial. E a tarefa do professor é maravilhosa por isso, porque vocês ajudam eles a descobrirem esse dom. A gente como pais também, o quanto a gente tem que trabalhar.
Essa parte aí da mãe, a boazinha demais, a megera demais, é um tema também que eu falo bastante. Eu vou falar aqui em julho para vocês. Do equilíbrio, o equilíbrio de ser mãe e o equilíbrio de ser professora também. Não pode ser boazinha demais, não pode ser megera demais. A gente tem que buscar esse equilíbrio para... Gente, beijos porque vai acabar. Tchau, qualquer coisa podem me mandar dúvidas, tá bom? Até mais.